Seja muito bem-vindo ao canal Evangelhos Boas Novas de Deus. Se você não é um inscrito no canal, peço que se inscreva no canal, peço que também possa compartilhar os nossos vídeos para que possa estar abençoando outras pessoas. O tema do vídeo, como você viu, conhecendo a Bíblia. O objetivo desse vídeo é levar as pessoas a conhecerem pelo menos um pouco a Bíblia. Nós sabemos que o Brasil é o maior número de religiosos do Brasil, a sua composição é de cristãos, né? Sejam eles católicos, protestantes, né? Neopentecostais, pentecostais, históricos, né? Reformados. Então, nós sabemos que o cristianismo ele faz parte da nossa história, faz parte da história do Brasil. E nós sabemos também que a Bíblia, a importância que a Bíblia tem tanto para o Brasil como para o mundo todo. Então, o objetivo é levar as pessoas a conhecerem um pouquinho mais a Bíblia, e até mesmo você que é cristão e que conhece a Bíblia, mas não tem noção ou não conhece de uma forma mais profunda. Mas antes de começarmos o vídeo, né, eu queria fazer a indicação de um livro, como também dizer que esse será o primeiro vídeo, né? E nessa abordagem nós vamos abordar uma das doutrinas da teologia sistemática. Normalmente é trabalhado na teologia sistemática a primeira doutrina, né, que é a bibliologia. Então nós vamos falar sobre a Bíblia e vamos abordar essa doutrina, a bibliologia, e esse é um vídeo introdutório para conhecermos um pouco a Bíblia. Mas como eu falava, eu quero fazer a indicação desse livro aqui, né? Viagem através da Bíblia. É um livro maravilhoso pela Casa Publicadora das Assembleias de Deus, né, a CPAD. E é um livro que ele é ilustrado, então ele traz curiosidades sobre várias passagens, tanto do Antigo quanto do Novo Testamento. E assim, capa dura, né? A CPAD tem alguns livros que é uma crítica que eu faço à cultura, muitas vezes alguns livros da cultura, por exemplo, como a Teologia Sistemática do Luiz Berkoff, da cultura, uma teologia sistemática, como também uma que é muito cara, inclusive, né? Que é a Doutrina da Fé Cristã, que é do Michael Horton também. Uma teologia sistemática, cara pra caramba, tá custando quase R$300, com uma capa sendo uma capa flexível, uma capa simples. E a CPAD lança um livro desse, ó, não é tão grosso, mas um livro maravilhoso, Viagem através da Bíblia, de capa dura. Então eu indico para você que quer conhecer mais, aprofundar mais nos textos, entender mais assim alguns dos textos, principalmente os textos mais conhecidos, evangelhos, por exemplo, a mulher samaritana, entender um pouquinho ali aquele contexto, eu indico essa obra que é uma obra maravilhosa. E hoje vamos falar sobre a Bíblia, né? Olha só a palavra de Deus, né? E quando nós vamos falar sobre a Bíblia, o que é a Bíblia, se nós fôssemos definir? O que é a Bíblia? A Bíblia é o livro de Deus por excelência. A Bíblia é a manifestação de Deus escrita, revelada a toda a humanidade, né? Então, isso é a Bíblia. A Bíblia, se nós fôssemos definir em uma frase, definimos dessa forma: a Bíblia é o livro de Deus por excelência. É o livro mais lido em todo o mundo. É o livro que é mais lido em todos os lugares do mundo. Se nós fôssemos, claro, vai depender da região, né, os países muçulmanos, mas no mundo a Bíblia é o livro mais lido de todo o mundo. É um livro que fez e faz a diferença na vida de muitas pessoas. Outros livros aí até motivam, até traz inspiração, mas a Bíblia traz transformação para a vida das pessoas, né? E aí vem a questão, né? As pessoas muito questionam com relação a isso, né? Principalmente pessoas de outra religião, né? Se questionam, por exemplo, o que diferencia a Bíblia, por exemplo, o que diferencia a Bíblia, por exemplo, do livro dos Mormons, o que diferencia a Bíblia, por exemplo, do Evangelho segundo o Espiritismo, né? Que foi ali redigido pelo Allan Kardec, o que diferencia a Bíblia do Alcorão, né? Ou mesmo o que diferencia a Bíblia dos livros dos orixás, entre outros, se eu fosse aqui citar. E aí, a primeira resposta para o que diferencia a Bíblia, a palavra de Deus, né, de outros livros, é primeiro, que ela é inspirada por Deus.
E nós podemos ver isso de uma forma bem clara no texto de 2 Timóteo, no capítulo 3, versículo 16, quando diz toda escritura, quer dizer, toda a Bíblia, de capa a capa, é divinamente inspirada. E ela não só é inspirada por Deus, mas ela tem a sua funcionalidade para a humanidade. E qual é? Ensinar, redaguir, corrigir e instruir em justiça. 2 Timóteo capítulo 3 e versículo 16. Então, quando nós falamos de inspiração bíblica, nós dizemos que ela a inspiração dela é plena, total. O que isso quer dizer? De capa a capa. Não tem uma palavra aqui que Deus não quisesse que tivesse aqui. E a forma que ele fez para que essa palavra tivesse aqui foi através do Espírito Santo inspirando aqueles que o escreveu, e isso de capa a capa, né? Mas o que diferencia ela de outros livros não é só isso, mas, por exemplo, que ela é inerrante. Então, o que diferencia em primeiro lugar é que ela é inspirada por Deus, e em segundo lugar, ela é inerrante. E o que isso quer dizer? Vamos ler aqui alguns textos, 2 salmos específicos. O Salmo 119, o versículo 140 diz: a tua palavra é pura, é muito pura, portanto o teu servo a ama. Então o salmista diz que a palavra de Deus ela é pura. E ainda no Salmo 19, versículo 7 diz: a lei do Senhor é perfeita e ela refrigera a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Então, o outro termo para diferenciar a Bíblia de outros livros é que ela é inerrante. E ainda outro termozinho que é usado para mostrar por que a Bíblia ela é diferente de outros livros é que a sua infalibilidade. E o que isso quer dizer? Que ela é infalível em cada versículo, em cada palavra, em cada profecia, em cada promessa. Então isso é o que diferencia a Bíblia de outros livros que é composto simplesmente pelo ser humano, né? Mas o que é a Bíblia, né? O que é a Bíblia em si? A palavra Bíblia, ela vem de biblos, né? Que significa livros, né? Significa livros. Então, a Bíblia é uma coleção de livros inspirados por Deus. Aqui se encontra a revelação de Deus para a humanidade. Aqui se encontra o que Deus quer, qual é a proposta de Deus para a humanidade, qual era o plano inicial de Deus para a humanidade, qual é o plano futuro de Deus para a humanidade, o que Ele quer de cada ser humano. E isso inclui o comportamento, o que Ele quer que nós fazemos, como Ele quer que nós nos comportamos, né? A Bíblia é conhecida, por exemplo, como as Sagradas Escrituras. A Bíblia é conhecida como a palavra de Deus, Deus único, né? Um único Deus, né? Mas o que contém nela? O que contém na Bíblia? Qual é o conteúdo da Bíblia? O que tem dentro dela? A primeira coisa que tem dentro dela é a história da salvação. É aqui onde Deus trabalha toda a história da redenção. E a Bíblia também é uma grande carta enviada por Deus a todos os seus filhos. Deus enviou essa carta para orientar os seus filhos. Aqui dentro também tem a criação do mundo, como o mundo foi criado, né? Qual o objetivo dessa criação, o porquê que as pessoas morrem, o porquê que as pessoas morrem, o que aconteceu para levar as pessoas a morrer, por que existe mal no mundo, né? E aqui também tem o que o homem precisa saber para ser salvo. E além do mais, aqui tem também qual é o fim último do mundo. Então tudo isso faz parte do conteúdo da Bíblia, né? E aí quando nós vamos assim para a história, as pessoas podem perguntar assim, por exemplo, quantas pessoas escreveram a Bíblia? Segundo a tradição, a Bíblia foi escrita por 40 autores diferentes que viveram em épocas diferentes, que não se conheceram, mas que escreveram de uma forma linear, progressiva. Por isso que nós dizemos que a revelação de Deus ela é progressiva e que não se contradizem. Então, essa é a diferença de que a Bíblia é diferente de outros livros, né? Ela não se contradiz. A Bíblia não se contradiz, mas caminha
para um fim último. Como a Bíblia é dividida em dois testamentos, né? O Antigo, nós dizemos, ou a Antiga Aliança e a Nova Aliança, ou o Antigo Testamento e o Novo Testamento. O Antigo Testamento foi escrito entre 1500 a 450 antes de Cristo. E já o Novo Testamento foi escrito entre 45 depois de Cristo até 90 depois de Cristo. Isso daria 45 anos. Mas é consenso comum que a Bíblia durou para ser escrita de capa a capa, no caso de Gênesis e Apocalipse, em torno de 1600 anos. Então, veja o quanto a palavra de Deus ela é diferente, o quanto ela é maravilhosa. E diante disso nós também podemos questionar o que um livro precisaria ter, né? O que cada livro precisava ter para ser considerado sagrado, né? O que ele precisava ter. O Antigo Testamento já não há há tanto questionamento sobre os livros, porque foram escritos de forma progressiva. A nação de Israel foi escrevendo, né? Os hebreus em primeiro lugar, depois a nação de Israel e os judeus, né? A palavra judeus vem da tribo de Judá. Então, o Novo Testamento, por exemplo, o que o Novo Testamento precisava ter, o que os livros do Novo Testamento precisavam ter para que eles pudessem ser considerados canônicos, ser considerados livros sagrados para fazer a composição do Novo Testamento. Então a primeira coisa era que precisava ter sido escrito por um apóstolo ou alguém próximo a eles. Daí, por exemplo, Marcos não era apóstolo, mas escreveu o Evangelho segundo Marcos, e isso dos comentários que Pedro fez para ele, né? Então, assim como também Lucas, né? Lucas conviveu com o apóstolo Paulo, né? Então, assim, não eram apóstolos, mas eram próximos aos apóstolos. A outra coisa era a autoridade inerente, né? Desculpa, a autoridade inerente. E o que isso quer dizer? Não conter erros, não contradizer um livro contradizendo outros livros, ou haver contradição nesses livros, né? E, em terceiro lugar, o testemunho da comunidade, né? O que isso quer dizer? Que era comum aquele livro a todas as comunidades. Aqueles livros eram reconhecidos como livros canônicos ou como livros sagrados. Agora, durante a história, alguns livros eles foram questionados, né? Por exemplo, Tiago, até mesmo na Reforma, Martinho Lutero chamou a Epístola de Tiago de carta de palha, né? Mas depois houve a sua retratação, né? Como também 2 Pedro, 2 e 3 João, Hebreus, Apocalipse, foram livros que foram questionados, mas no fim último, esses livros foram reconhecidos como canônicos, né? E para finalizar o vídeo, para que não fique muito grande, né? A lista completa na história, houve a lista fragmentada, né? Reconhecimento de livro durante a patrícia, os pais da igreja, né? Mas em 367 depois de Cristo, com Atanásio, há uma citação completa dos 27 livros do Novo Testamento. Então, esse era a proposta do livro, somente fazer essa apresentação, porque aí gradativamente eu vou trabalhando os outros vídeos e aí vou apresentando a Bíblia e trazendo mais informações com relação à Bíblia, mas essa é a palavra de Deus. Se você não a conhece, se você não leu ainda a Bíblia, comece a ler a palavra de Deus. E o bom de tudo isso é que existe um intérprete, né? Um intérprete que vai ajudar você que nunca leu a Bíblia a entender ela. E quem é? É o Espírito Santo de Deus. Ela é viva. É interessante que ela é viva, você vai lendo e ela vai produzindo fé em você. Ela não só vai, que a palavra de Deus diz que a fé ela vem pelo ouvir, né? O ouvir ou ler, quando você está lendo, você está ouvindo, porque você está ouvindo uma história, né? Você está ouvindo doutrinas, você está ouvindo Deus falar com você através da palavra de Deus. Então, leia a Bíblia, conheça mais a Bíblia, procura ler mais a Bíblia. Você que é cristão, tira um tempinho, 15 minutos, 10 minutos, 5 minutos, comece a ter o hábito de ler a Bíblia, porque aqui é a palavra de Deus. Esse aqui, pense comigo, um navio. Quando o navio ele quer ir a um destino, o que ele precisa ter para que o navio chegue ao destino? Uma bússola, né? O navio precisa ter uma bússola para que ele chegue ao seu destino. E da mesma forma nós, para que nós tenhamos o caminho, o percurso que Deus quer para a nossa vida, nós encontramos através da Bíblia,
que é a palavra de Deus. Então, que Deus vos abençoe, né? Que Deus vos guarde e compartilhe esse vídeo com outras pessoas para que possam também conhecer um pouco da Bíblia e possam também estar compartilhando essa que é a palavra de Deus, né? Leia a Bíblia mais, leia a Bíblia a cada dia, que ela vai fazer a diferença em sua vida, vai trazer refrigério para a sua alma, né? Porque é a água viva pura. Então, que Deus os abençoe. Novamente, se você não é inscrito no canal, se inscreve no canal, compartilhe esse vídeo com outras pessoas para que possam também conhecer mais um pouco da Bíblia e progressivamente nós vamos colocando outros vídeos com relação à Bíblia, voltada para apresentar a Bíblia ou essa que é a doutrina, a primeira doutrina normalmente trabalhada nas teologias sistemáticas, né, que é a bibliologia. Que Deus os abençoe.